Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você as notícias da Assembleia Legislativa. E hoje você vai ver em destaque: CPI da máfia dos guinchos alerta, os convocados são obrigados a comparecer. Seminário avalia primeiro ano do Plano Nacional de Educação. Deputados discutem alternativas para enfrentar condições climáticas extremas e de contrastes. Na primeira sessão ordinária da semana, a redação do Enem repercutiu em plenário. O Exame Nacional do Ensino Médio abordou a violência contra as mulheres no Brasil. E a sessão também foi marcada pelo início de tramitação de matérias de iniciativa parlamentar. Quem tem as informações para a gente é a repórter Nicole Espósito. Luciana, 8 projetos de lei de iniciativa parlamentar começaram a tramitar na Casa na sessão desta segunda-feira. 2 matérias são de iniciativa do deputado Amaro Neto. Uma delas torna obrigatório que os coletes de segurança utilizados pelos motociclistas que trabalham com entrega em empresas privadas tragam informações como nome, tipo sanguíneo e fator RH do condutor. Para quando ele for socorrido por um cidadão comum ou profissionais do SAMU 92, já tenha todos esses dados para melhorar o atendimento. O tema da redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, realizado no último final de semana, também repercutiu no plenário. É de enaltecer o tema da redação que todo o Brasil discutiu no dia de ontem. A violência contra a mulher, infelizmente, é uma realidade. Nosso estado é um estado com altos índices de violência. A cidade onde eu resido é uma cidade com índices ainda maiores. E quando todo o Brasil, através de uma proposta do MEC, passa a discutir e debater esse assunto, é uma bela oportunidade que entra dentro das famílias, conforme eu disse, todo o Brasil dissertando sobre essa questão, alertando para esse absurdo. Máfia dos guinchos. Deputados remarcaram data para depoimentos de pessoas que faltaram à reunião da CPI. Mas o colegiado advertiu, os convocados são obrigados a comparecer. 8 depoentes eram esperados na reunião da CPI da máfia dos guinchos. 7 deles participaram do processo de aluguel realizado pelo Detran de um pátio de veículos na Serra, no valor de R$ 178 mil. Os parlamentares investigam possíveis irregularidades na locação do imóvel. A oitiva, porém, foi adiada pela CPI porque o presidente da comissão do Detran, que conduziu o contrato de locação, Tiago Rocha, e a ex-servidora do órgão, Roberta Lessa, não compareceram à reunião. Seria feita uma cariação entre os integrantes da comissão para poder entender por que a presidência e os demais integrantes votaram para dispensar a licitação de um pátio que foi alugado pelo Detran, um contrato de 6 anos que vai gerar quase que 11 milhões de oneração aos cofres públicos. A CPI determinou a vinda coercitiva dos convocados para a próxima reunião do grupo. Se não vierem por bem, vão vir dentro dos rigores da lei, que é de forma coercitiva, com apoio da Polícia Militar, para que eles possam se fazer presentes. Também era aguardado na reunião o diretor-geral do Detran, Roger Tristão Frizeira. No entanto, ele enviou ofício justificando a ausência e detalhando as ações realizadas nos 40 dias desde que assumiu a direção do órgão de trânsito. Os deputados acataram a documentação. A presença do atual diretor, ela não estava na cariação. Ela não se fez necessário por conta dele ter recuado na questão do credenciamento e está dando celeridade à licitação, conforme ele colocou no requerimento que ele apresentou à CPI. Então, em decorrência dessa atitude dele, não se fazia necessário também estar na reunião de hoje, o que não implica que em outras reuniões a gente possa estar convocando. O Espírito Santo enfrenta uma das mais fortes secas das últimas décadas. Mas o histórico do estado é também de enchentes intercaladas aos períodos de escassez de água. O assunto foi tema de audiência pública promovida pela Assembleia. Mesmo diante da crise hídrica que assola o Espírito Santo, a Comissão de Infraestrutura discutiu em audiência pública o enfrentamento às enchentes no município de Barra de São Francisco, noroeste do estado. Isso porque o clima é cada vez mais de extremos e contrastes, alternando o período de fortes secas com outros de chuva em excesso. Como alternativas para evitar problemas causados por enchentes, a população apresentou propostas como a construção de caixas secas para conter o avanço das águas.
barragens e a realização de mutirões para a limpeza dos rios São Francisco e Itaúnas. Nossos rios estão assoreados, nós não temos um trabalho de prevenção, nós temos as encostas, já estão com os problemas. Em 2013, nós tivemos um levantamento de 2.500 famílias que estavam morando em lugar de risco. E observamos que daí para cá não foi feito nada pelas autoridades competentes. Por isso que nós procuramos essa audiência para que seja feita alguma coisa. O proponente do encontro, o deputado Padre Honório, cobrou providências para conter o enfrentamento das águas. Existem toneladas de lixos jogadas por aí nos quintais, jogadas nas encostas, muitos aterros irregulares e todo mundo pedindo a Deus para mandar chuvas. E na hora que vier essas chuvas, aonde estarão jogados esses lixos, esses móveis usados, esses aterros irregulares? É necessário que o Estado venha agora sentar com a comunidade de Barra de São Francisco para estar colocando algumas ações de emergência, de prevenção. Não adianta depois vir de helicóptero, não adianta depois de fazer reunião do estrago pronto. O horário de fazer, o momento de fazer a prevenção é agora. Então nós gostaríamos, mais uma vez, de pedir ao Estado que viesse sentar com a população de Barra de São Francisco e as outras cidades que tem no curso do rio, para que possam ter as medidas de prevenção. Em parceria com a Câmara dos Deputados, o Legislativo Capixaba avalia cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação. O primeiro ano de implementação do PNE, Plano Nacional de Educação, foi debatido em seminário regional realizado no Legislativo Estadual. O evento foi uma iniciativa da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que está promovendo debates como esse em todas as regiões do país. Na Assembleia, o seminário foi realizado em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa da Educação. O PNE contempla diretrizes, metas e estratégias para serem executadas nos próximos 10 anos e que nortearam a elaboração dos planos estaduais e municipais. Proponente do seminário no Espírito Santo foi o deputado federal Helder Salomão. Agora, a fase que é muito importante é do debate para a implementação dos planos. Ou seja, nós precisamos tirar da gaveta e do papel. Financiamento público da educação e qualificação de professores foram os desafios apontados para o cumprimento das metas do PNE. O que nós estamos vivenciando no nosso estado agora é a necessidade de qualificação dos professores, dos formadores da rede pública, que precisam então fazer o seu mestrado, o seu doutorado. E isso tem sido muito difícil porque eles não têm conseguido, na parte dos municípios, liberação para que eles possam vir até a universidade buscar essa qualificação. Então, num plano que visa a expansão da qualificação desses professores, sem que esses professores possam estar liberados para fazer os seus estudos e para concluí-los, é muito difícil. E nós temos um problema que, mesmo tendo conseguido propor de um financiamento de 7% do PIB, que era o que estava previsto no plano anterior, que não foi executado, para 10%, que é o que está previsto nesse PNE, nós temos um desafio porque ele foi calçado em cima de um rendimento adicional dos royalties de petróleo. E a crise do petróleo fez com que, naquele momento em que ele foi proposto, era 100, 110 dólares o preço do barril. E nesse momento é 50, 55 dólares o preço do barril. Então nós temos um déficit no financiamento que foi proposto para os 10%. Portanto, nós temos que aproveitar cada recurso, cada possibilidade, cada energia que tivermos para fazer um bom acompanhamento. A urgência na aprovação do Plano Estadual de Educação foi outro ponto levantado pelos participantes do debate. Estivemos aqui nessa plenária em que vimos em 15 minutos a aprovação de um plano que envolve todo o Estado do Espírito Santo. Os movimentos sociais foram alijados do processo de construção desse plano. Não se discutiu na época, como foi falado durante várias vezes, e não tem se discutido atualmente. Parece que tudo aquilo que o governo faz está perfeito, está bom, a escola viva, não sei mais o quê. Então foi um momento muito rico. E aqui com a participação de quem entende efetivamente da educação, e a gente precisa continuar isso, porque se a gente não continuar falando sobre isso, discutindo,
para poder organizar uma cobrança em relação às metas e às estratégias, vai virar documento de gaveta. Nós vimos que a sociedade, hoje os representantes da sociedade que aqui estiveram, pautaram essa situação ocorrida no Plano Estadual de Educação do Espírito Santo. No entanto, nós vimos que é uma situação que está posta, porém nós hoje estamos entrando num novo momento, que é o de monitorar e avaliar os planos de educação, e não será diferente aqui no Espírito Santo. Então nós podemos ver, estamos num novo momento em que a sociedade poderá se fazer presente, participar ativamente, rever os pontos que talvez tenham sido conflitantes e melhorar a educação da sociedade capixaba. Deputados esclarecem denúncias de supostas irregularidades no lançamento de esgoto sem tratamento na Baía de Vitória. Representantes da CESAM foram ouvidos na reunião da Comissão de Infraestrutura. O debate foi proposto a partir da denúncia feita pela imprensa de que a própria concessionária estaria lançando esgoto no mar. Mas o gerente de coleta e tratamento de esgoto da empresa, Luiz Cláudio Rodrigues, negou a informação. A CESAM não joga esgoto no mar. A CESAM não é uma empresa poluidora, e sim despoluidora. O que ocorreu foi uma lista que não é uma lista oficial da CESAM, né? Foi pega internamente na CESAM, mas não oficial, onde aparecia o nome da CESAM em 5 unidades de bombeamento de esgoto. Então essas unidades, pelo contrário, em vez de poluir, elas bombeiam o esgoto até a estação de tratamento de esgoto, onde vai ser feito o tratamento adequado desse esgoto e devolvido ao corpo receptor, aos rios, ao lago, à Baía de Vitória. Luiz Cláudio disse também que parte do esgoto lançado no mar vem das residências que ainda não estão interligadas ao sistema de saneamento da CESAM. São muitas residências ainda que precisam fazer esse trabalho. Quer dizer, o governo do estado está investindo, disponibilizando o sistema, mas a efetividade, o ganho real ambiental é quando o cidadão interliga o seu imóvel. Essa conscientização é fundamental. Para o presidente do colegiado, os esclarecimentos foram positivos. A boa notícia que eles trouxeram é que o Espírito Santo, em 2035, nós vamos estar com todos os municípios capixaba com 100% dos seus esgotos tratados. E em 2025 nós estaremos com 100% na Grande Vitória. Ou seja, 2035 é um tempo, tá? É um espaço grande, mas pelo menos existe essa consciência, esse compromisso do governo do estado. Desenvolvimento do turismo rural no estado é pauta de comissão temática do Parlamento Capixaba. A Comissão de Turismo recebeu o secretário da área do município de Venda Nova do Imigrante, região serrana do estado. Marcos Grilo falou sobre os projetos desenvolvidos na região que se destaca com o agroturismo. É o turismo da experiência, né, da vivência que os turistas vão lá buscar, né? É a relação de conviver com a família. Então, assim, mais do que o produto, ele vai buscar a história, né? Ele quer isso. Então, é isso que nós estamos trabalhando para preservar, né? Esse é o nosso grande produto. Então, isso vai várias ações, né, que a gente tem feito, desde legislação, como selo de inspeção, indicação geográfica do Socorro, estamos trabalhando agora indicação geográfica de serviço para o agroturismo, né, participação em eventos, como vai acontecer agora essa semana em São Paulo, do mês de São Paulo. A gente está com produtos lá, inclusive como tema principal, um dos temas principais do evento, né, do mês da tendência, né, que são os grandes chefes do Brasil. A gente vai estar sendo representado lá pelo Alessandro Heller, né, e com o Socorro como principal produto. Então, assim, tem trabalhado isso, tem trabalhado também, né, os projetos, né, estruturantes lá para o município, né, ao longo dos anos, né, para dar essa condição. Dificuldades e desafios para impulsionar o turismo também estiveram em pauta. O grande desafio, enquanto gestor, né, a gente dá condição de dignidade para o nosso produtor, né? É ele que vende o município, é ele que faz, é ele que recebe o turista. Então, assim, nós temos que dar segurança do que ele está fazendo está correto, né? Você não pode abandoná-lo, né? Assim, ele tem que saber que a receita que ele está fazendo do Socorro, o processo de fabricação do queijo, né, enfim, da geleia, que está correto, que ele não vai ter, né, assim, risco de ser apreendido, de ser colocado. Então, essas são as políticas públicas que precisa de fazer, né, e dar condição dele estar, né, nos apresentando bem, né? Assim, o município, na verdade, é um agente facilitador, né, dessa proximidade do turista com o empreendimento rural. Segue com a aprovação na casa a proposta que trata da abertura de supermercados durante toda a semana. A Comissão de Finanças aprovou 4 matérias durante reunião. Entre elas, projeto de lei do deputado Freitas, que regulamenta a abertura de supermercados aos fins de semana e feriados. Permitir que o empresário do setor de supermercadista que queira trabalhar aos domingos, submetendo à CLT e todas as leis pertinentes do país, que ele tenha permissão
para trabalhar aos domingos. Os parlamentares ainda receberam o presidente da Federação das APAES do Estado para um debate sobre a destinação de emendas federais para as entidades. Nós tivemos a informação de que a bancada federal estaria destinando emendas para as APAES e nós viemos aqui hoje apresentar uma proposta em que essas emendas fossem utilizadas dentro de um programa para a montagem de uma rede de atenção à pessoa com deficiência intelectual na área da saúde. Nós temos 40 APAES no estado e apresentamos uma proposta em torno de R$4 milhões. O presidente da Comissão de Finanças ressaltou o trabalho realizado pelas APAES e prometeu ajudar a instituição com a demanda apresentada. Nós tivemos uma reunião com toda a Comissão de Finanças da Assembleia, junto com a bancada federal, e passamos as dificuldades da federação, as dificuldades de todas as APAES do Espírito Santo. Por isso que nós trouxemos aqui hoje o presidente da APAE, para que eles pudessem trazer uma proposta da federação para que a Comissão de Finanças da Assembleia encaminhasse para a bancada, principalmente para a senadora Rose de Freitas, para colocar no orçamento da União os recursos que a federação precisa nesse momento. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias do Legislativo Estadual. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na programação da TV Alhes Digital, o seu canal Cidadão.